Fala pessoal, beleza? Vamos lá aí para mais uma aula dessa semana, que é a aula de urinário. Tranquilo? Então é o seguinte, qual a função desse sistema? Né? Esse sistema ele é responsável pela manutenção do meio interno, pelo controle da quantidade de água, quantidade de sais minerais, pela eliminação de resíduos nitrogenados, tá? Entre outras funções aí, que faz parte aí desse sistema. Tudo aquilo que for em excesso, ele coloca para fora, tá? Tudo aquilo que você tiver precisando, né, sentindo falta, ele vai economizar o máximo possível. E também esse sistema está associado à regulação da pressão arterial, tá? Então, funcionando aí em conjunto com o sistema cardiovascular. Aí vamos lá. Quais são as principais partes do sistema urinário? Bom, o sistema urinário ele é formado basicamente por dois rins, tá? Dois rins, dois ureteres, tá aqui, ó, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra, que nessa imagem não está aparecendo, mas a uretra vem aqui para baixo. O principal foco de estudo aqui da fisiologia do sistema urinário será o funcionamento do rim, o funcionamento principalmente aí dos néfrons que são encontrados nos rins, tá certo? Então aqui a gente já vê aí, tá vendo? Ó, um rim que tem esse formato de feijão, um rim partido no meio. Quando a gente dá um zoom aqui, ó, nessa estrutura do rim, a gente encontra um néfron, tá? Então, o que é um néfron? Opa! O que é um néfron? Um néfron é a unidade filtradora do rim. Então, dentro de um rim, existem vários néfrons. Esses néfrons estão associados ao nosso sistema circulatório, ao nosso sistema cardiovascular, e são esses néfrons que vão filtrar o sangue e, a partir dessa filtragem do sangue, decidir o que é que está em excesso, o que é que está faltando, o que é que precisa ser reaproveitado, o que é que precisa ser colocado para fora. E aí vamos para as principais partes, né, aqui de um néfron, que é extremamente importante a gente saber. Primeiro, a gente precisa ver isso daqui, ó. Deixa eu dar um zoom e escolher a cor vermelha. Pronto. Olha aqui, ó, arteríola renal. Então, quando o sangue chega no rim, através das artérias, né, tem lá a artéria renal, que se ramifica, formando a arteríola renal, que se ramifica mais ainda, formando os capilares renais. Esses capilares renais, eles são encontrados aqui, ó, aglomerados nessa região, chamada de glomérulo renal. Então, o que é glomérulo renal? É uma região que você tem vários capilares emaranhados, enovelados. Tá? Então, quando o sangue chega, e daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona direitinho, tá? E aí, quando o sangue chega aí nessa região, é exatamente nesse ponto que acontecerá a filtragem do sangue, tá? Porque daqui a pouco eu mostro as fases do processo de formação de urina. Por enquanto, a gente só está reconhecendo aí as partes anatômicas, tá? Então, já vimos aí o glomérulo renal. Envolvendo esse glomérulo renal, a gente encontra aí a cápsula renal. Aqui, ó, cápsula renal. Essa estrutura aqui que envolve, tá? Essa estrutura aí que envolve o glomérulo renal, tá certo? Depois desse glomérulo renal, a gente tem os túbulos renais, onde esses túbulos renais são o túbulo renal, né, é dividido em três partes. Aí vamos lá, vou botar em verde aqui, ó. A primeira parte do túbulo renal, túbulo proximal ou túbulo contorcido proximal, é isso daqui. Alça néfrica, tá aqui, ó. Alça néfrica, que eu coloquei em roxo, tá vendo, ó? Alça néfrica. E por fim, vou botar aqui, sei lá, em laranja, temos o túbulo distal, ou túbulo contorcido distal. Então vamos lá. Quais são as partes de um néfron? Cápsula renal, túbulo contorcido proximal, alça néfrica e túbulo distal. Cada estrutura dessa vai ter uma função. Daqui a pouquinho eu falo a função. Tá? E aí, depois do túbulo distal, temos aqui finalizando o duto coletor. E observe aqui que o duto coletor ele pode coletar de vários néfrons. Tá certo? Ele é um duto coletor, ele coleta o filtrado de todos os néfrons. Beleza? Então, olha essa imagem aqui de novo. Olha o que está acontecendo. O sangue chega, forma esse glomérulo renal,
sai do glomérulo renal e ainda fica em volta desse néfron, tá vendo? O sangue está envolvendo esse néfron todinho. Por que que o sangue, os vasos sanguíneos, né, eles precisam envolver esse néfron todinho? Porque existe um processo que a gente chama de reabsorção, reaproveitamento e também de secreção, tá? Ou seja, ao longo dos túbulos renais vai haver o retorno de substâncias para o sangue e ainda a saída de substâncias do sangue para dentro dos túbulos renais. Beleza? Pronto. Entendendo essa parte anatômica, eu vou mudar um pouco essa imagem aqui e vou pegar uma imagem mais didática, né? Menos poluída, para poder a gente colocar aí as principais etapas da formação de urina, que é essa imagem daqui. Beleza? Então vamos lá. O que é, vou pegar aqui a caneta, pronto. O que é diurese? Diurese, gente, tá aqui, ó. Diurese nada mais é do que formação de urina. Diurese é formação de urina, tá? E aí eu vou mostrar aqui as 3 etapas da formação de urina, tá? Já vai reconhecendo aqui as estruturas, ó, tá vendo, ó? Vou destacar em amarelo as estruturas que a gente acabou de ver lá do outro lado, ó. Cápsula renal, glomérulo renal que forma, né, o corpúsculo renal. Corpúsculo renal é o conjunto de glomérulo mais cápsula, tá? Aí aqui, túbulo contorcido proximal, que está em rosa, alça néfrica, que está em verde, e túbulo contorcido distal, que está em amarelo. Além do duto coletor, que está em verde aqui também, certo? Então, existem 3 etapas no processo de diurese, do processo de formação de urina. Vou colocar a primeira etapa aqui. Cadê o preto? Pronto, vou botar aqui nesse cantinho, né? Eu vou espalhando por aí, mas no seu caderno acredito que você vai fazer mais bonitinho, né? Então, a primeira etapa de formação de urina é chamada de filtração. Vou botar aqui, ó, letra A, filtração. É a primeira fase, tá? Então, como é que ocorre essa filtração? Bom, veja, lembra do glomérulo? Tá aqui, ó. Lembra do glomérulo? Pronto. O sangue, ele chega no glomérulo numa determinada pressão. Essa pressão é relativamente alta e essa pressão vai fazer com que as substâncias que estão dentro do sangue saiam do capilar e entre na cápsula renal. Tá aqui, ó. Existe tipo uma seleção aí, tá? Só que essa seleção que acontece aqui é uma seleção bem simples, ela é pouco seletiva. Porque essa seleção acontece, vou botar aqui, simplesmente pelo tamanho, tá? Então, ó, pouco seletiva. Opa, pouco seletiva. Só leva, opa, seletiva, pronto. Só leva em consideração o tamanho da molécula. Então, são todas as substâncias que vão sair do glomérulo, do capilar, para dentro da cápsula renal? Não, não são todas as substâncias, não. Somente aquelas substâncias que são pequenas. Substâncias grandes não passam. Aí eu vou listar aqui para vocês quais são essas substâncias que passam. Então vamos lá, água. Se você pensar, água. Água é pequena? É, água é pequena, então a água passa. A água ela é filtrada. A água ela é filtrada, tá? Sais minerais. É, né? Sais minerais. Tudo que é pequeno. Deixa eu ver agora. Glicose. Glicose, monossacarídeo, açúcar. É pequeno, né? É pequeno, então glicose passa. Beleza? Vitamina. Vitamina é pequeno, então vitamina passa. Pronto. Deixa eu ver. Proteína. Proteína passa? Opa! Não. Proteína é uma molécula grande, complexa, formada por unidades menores. Agora, a unidade menor da proteína, que é o aminoácido, passa? Passa. O aminoácido passa. Então, vou colocar aqui, ó, aminoácidos. Tudo bem? Tá aí.
Então ela é pouco seletiva, porque só leva em consideração o tamanho. Então veja, a gente precisa de água? Precisa. A gente precisa de glicose? Precisa. Só que aí, ó, tá nem aí. Tudo que é pequeno passa, independente se a gente precisa ou não. Tá? O que será importante são as próximas fases. Né? A próxima fase, deixa eu ver, eu vou botar aqui desse outro lado, tá? Eu preciso de espaço. A próxima fase é chamada de fase de reabsorção. Então, vou botar aqui letra B, etapa de reabsorção. Pronto, tá aí, etapa de reabsorção. Ou seja, nessa etapa de reabsorção, aí o rim, o néfron, né, vai começar a se preocupar o que é que o nosso corpo precisa e o que é que não precisa. Então, na etapa de reabsorção é exatamente a reabsorção de substâncias úteis. Então, numa pessoa normal, em condições normais, vamos lá listar daquilo que passou, o que é útil, né? A água é útil? A água é útil. A glicose é útil? A glicose é útil. Beleza? Só que observe aqui que a etapa de reabsorção ela acontece em duas regiões. A gente não dividiu o néfron em 4 partes: cápsula, túbulo contorcido proximal, alça néfrica e túbulo contorcido distal. Pronto. Na cápsula, filtração. A reabsorção acontece no túbulo contorcido proximal e na alça néfrica. Então, vou botar aqui assim, ó. Reabsorção, número 1, que é a primeira etapa da reabsorção. Túbulo contorcido proximal. Vou botar TCP aqui para ficar mais fácil. Tá? Quais são as substâncias úteis reabsorvidas no túbulo contorcido proximal? Então, a gente vai ter aqui a reabsorção de glicose. Né? A gente precisa de glicose. Se a gente tiver uma queda de glicose, a gente já fica, né? A vista meio turva, querendo desmaiar, dor de cabeça, porque os nossos neurônios utilizam muita glicose. Tu tem que ter glicose sempre no sangue, tá? Então, é a primeira que é reabsorvida aqui, o glicose. Aminoácido, sim. Aminoácido, reabsorvido. Vitaminas são reabsorvidos. Ah, você pode perguntar, ué, tudo vai ser reabsorvido? Pois é, não é útil. Tudo vai ser reabsorvido. Por isso que o processo de filtração não é um processo de filtração seletivo. Só leve em consideração o tamanho. Tá? Mas aí, veja, o normal, numa pessoa normal, é realmente ter essa reabsorção de glicose, de aminoácido, de vitamina. Agora, se a pessoa, por um acaso, tiver o excesso de alguma dessas substâncias aqui, aí é outro esquema. Por exemplo, uma pessoa diabética. Uma pessoa diabética é uma pessoa que tem muita glicose no sangue. Então, se a pessoa tem muita glicose no sangue, essa glicose será reabsorvida? Sim, ela será reabsorvida. Oh, surpresa, né? Sim. Se a pessoa é diabética e tem muita glicose no sangue, a glicose ainda assim será reabsorvida, porque existem canais de reabsorção de glicose. Porém, como é muita glicose, o nosso rim vai se preocupar em eliminar o excesso dessa glicose. Então, nem toda a glicose será reabsorvida, tá bom? Ela é reabsorvida, mas nem toda a glicose será reabsorvida. Muita glicose vai ser liberado na urina, tá certo? Então, essas situações. Então, nosso rim serve tanto para reaproveitar substâncias que a gente precisa, quanto também para eliminar substâncias que estão em excesso. Excesso de glicose, excesso de vitamina, excesso de aminoácido, tudo isso nosso corpo consegue colocar para fora para preservar aí, pelo menos, né, mais próximo do equilíbrio possível. A segunda fase de reabsorção, vou botar aqui, ó, número 2. Número 2, segunda fase de reabsorção acontece na alça néfrica, tá? Alça néfrica. E aí, lá na alça néfrica, vai ter principalmente a reabsorção de água, e a reabsorção também de sais. Sais como potássio, sódio, cloro, entre outros. Tá certo? Reabsorção de sais no geral. Tranquilidade? Então, primeira etapa, filtração, que a gente chama de filtração glomerular. Segunda etapa, reabsorção de substâncias úteis,
que acontece tanto no túbulo proximal quanto na alça néfrica. Por fim, terceira fase, que eu vou botar aqui letra B para representar. Letra B não, letra C, né? Letra C para representar, é a fase de secreção ativa. Secreção ativa. Ou seja, no túbulo contorcido. Opa, cadê? No túbulo contorcido distal, que é onde acontece isso daqui, tá? Vou botar aqui, ó. Só tem um, então só vou botar um mesmo aqui, ó. T, C, D, que é túbulo contorcido distal. O que é que vai acontecer? As células que formam a parede do túbulo contorcido distal vão gastar energia para remover do sangue substâncias que são tóxicas, substâncias que não são úteis. Tá? Como, por exemplo, ó, você vai ter excreção, gasto de energia para ter excreção, ó, vou até botar em outra cor aqui, de amônia, ureia e ácido úrico. Amônia são os principais excretos nitrogenados, né? Claro que na gente, nós como seres humanos, como mamíferos, nosso principal excreto nitrogenado é a ureia, tá? Mas a gente tem alguns resquícios aí de amônia, de ácido úrico também. Então, ó, amônia, ureia, que é o principal, e temos aí ácido... Eita, que saiu aqui. Meu Deus, fugiu. Ah, tá aqui. Ácido úrico, certo? Então, além da liberação, da excreção, do gasto de energia para colocar para fora de amônia, ureia e ácido úrico, temos aqui também a excreção do excesso de potássio, caso tenha, né, excesso de potássio no sangue, e também o excesso de íons de H+, de prótons de hidrogênio, caso esteja também no sangue. Tudo bem? Então tá aí, ó, o resuminho para vocês. Certo? Filtração, pouco seletiva, tudo passa. Reabsorção, reabsorção de substâncias que são úteis, dividida em duas fases, túbulo proximal e alça néfrica. E, por fim, a secreção, a eliminação ativa de excretas. Pronto. Depois que passa o túbulo distal, vem o duto coletor. O que é que vai acontecer no duto coletor? Bom, o duto coletor vai ter tudo aquilo que sobrou, né? Todo o filtrado. Então, o duto coletor coleta o filtrado de todos os néfrons e essa urina formada vai para o uréter, do uréter para a bexiga, da bexiga para a vida, né? Para fora do corpo. Tudo bem? Existem dois hormônios que vão influenciar aqui no funcionamento do rim, tá? Que é o ADH, também conhecido aí como vasopressina, e a aldosterona. Então, o que é que o ADH faz? O ADH vai promover a reabsorção de água ao longo dos túbulos. Ou seja, imagine a seguinte situação. Se você está numa situação de desidratação, né? Vamos botar aqui, ó. Se você tem uma baixa quantidade de ADH, tá? Você tem pouco ADH no seu corpo, o teu corpo vai fazer o quê? Vai urinar mais. Mais diurese. Certo? Eu falei desidratação, né? Enfim, daqui a pouco eu falo da desidratação. Então, olha aqui essa condição. Se o nível de ADH do seu corpo diminui, você vai produzir muita urina. Então, em que situações, essa primeira daqui, né, ocorre a produção de muita urina? Então, tipo, se você beber muita água, bebi mais do que o normal, mais do que o esperado. Esse excesso de água vai fazer com que o ADH diminua, a produção de ADH diminua, para que não tenha reabsorção de água, para que muita água seja produzida na urina. Aumenta a diurese. Agora sim, numa situação de desidratação, agora sim, numa situação de desidratação, você está precisando de água. Você não pode perder muita água na urina. Então, o que é que vai acontecer? O teu corpo vai começar a produzir muito ADH, opa. O teu corpo vai começar a produzir muito ADH, e quanto maior a quantidade de ADH, menor a diurese. Né? Se o problema é desidratação, você não pode perder água para a urina. Então, produz muito ADH para reabsorver o máximo de água possível na formação da urina. Tranquilidade? Então, temos aí situação 1, situação de uma grande quantidade de água. Situação 2, a situação de desidratação. Tá? Uma outra situação que pode levar
a primeira opção aí é o álcool, tá? Quando a pessoa ingere bebidas alcoólicas, tá? O álcool, ele é inibitório, tá? É depressor. Então, o álcool, ele inibe a produção de ADH. Por isso que quando as pessoas ingerem, né, bebidas alcoólicas, vai muitas vezes ao banheiro. Beleza? E o próximo hormônio aqui é a aldosterona. O que é que a aldosterona faz? A aldosterona, ela vai promover a reabsorção de sódio ao longo dos túbulos de néfron. Ou seja, se o nível de sódio no seu sangue está baixo, produz aldosterona para a aldosterona recuperar o nível de sódio no sangue. Se o nível de sódio do sangue está alto, a aldosterona ela é inibida para eliminar o máximo de sódio possível. Tá? E aí, essa associação, né, de ADH, aldosterona, elas contribuem para o processo de regulação da pressão. Tá? E aí a gente vai finalizar falando disso, do processo de regulação da pressão. Então, olha aqui, ó, nessa primeira situação. Numa pessoa que tem uma baixa concentração de sódio no sangue, o que é que isso significa? Se tem pouco sódio no sangue, tem também pouca concentração de água no sangue e, consequentemente, também a pressão da pessoa está baixa. Não é? Porque veja, lembra aí, qual o conceito de pressão arterial? Pressão arterial é a força que o sangue exerce na parede da artéria. Então, se tem pouco sódio, tem pouca água. Se tem pouca água, tem pouca pressão, né? Tem pouca força sendo exercida na parede da artéria. Tá? E aí a pressão baixa ela precisa ser regulada. Então, o corpo de uma pessoa normal vai tentar regular essa pressão. Então, ó, quando o nível de sódio ela está baixo, ocorre liberação da renina. A renina é uma substância química produzida lá no próprio rim, tá? Na região renal, ali né, no córtex da adrenal, onde essa renina daqui ela vai ativar o angiotensinogênio e transformar o angiotensinogênio em angiotensina. Olha a sequência. O teu corpo detectou que está com pouco sódio. Esse pouco sódio estimulou a liberação de renina. A renina ativou a angiotensina e essa angiotensina vai fazer isso daqui, ó. Tá? Vai fazer o paliativo. Primeiro, qual é o paliativo? O problema é pressão baixa. Então, a angiotensina promove a vasoconstrição, que é a diminuição do diâmetro do vaso, para temporariamente regular a pressão. Pronto, resolvi o problema. Agora eu vou atrás, né, da resolução da causa desse problema, que era a falta de sódio. Então, ó, a angiotensina também vai aumentar a produção de aldosterona para poder promover essa reabsorção de sódio. Então, no corpo de uma pessoa normal, é isso que acontece. Tá? Abaixou a pressão, antes mesmo de você sentir a queda de pressão, a tua pressão já é regulada. Beleza? E a outra situação é o extremo, né? É a pressão alta. Então, ó, para uma pessoa que tem excesso de água no sangue, tem muita água no sangue, né? Muita água no sangue, provavelmente vai ter muito sal no sangue, né? Como, por exemplo, aqui o sódio. Consequentemente, vai ter uma maior pressão. E aí, quando o teu coração percebe que o nível, o volume de sangue está muito alto, o próprio coração libera essa substância daqui, chamada de peptídeo natriurético atrial. E o que é que esse peptídeo natriurético atrial faz? Primeiro, ele resolve o problema. Ah, qual é o problema? Pressão alta. Então, na hora, o PNA promove uma vasodilatação que aumenta o diâmetro e diminui a pressão. Pronto, resolveu o problema. Vamos resolver a origem do problema agora. Pronto. Ele vai inibir a renina. O que é que a renina faz? Ativa a angiotensina. Vai inibir a aldosterona. O que é que a aldosterona faz? Reabsorve sódio. Então, se você inibe a aldosterona, o sódio vai ser excretado. Tá? Já que o problema é excesso de sódio também. E inibe a DH. O que é que o ADH faz? Reabsorve água. Então, vai interromper a reabsorção de água para liberar o excesso de água, que é o excesso de água que está causando a pressão alta. Por fim, né, depois que isso tudo acontece, aumenta a excreção de sódio para resolver esse problema daqui e aumenta a diurese para resolver esse problema daqui e regular a pressão. Então, numa pessoa normal, quando isso acontece, a sua pressão fica alta e já regula na hora, assim, com um tempinho, né? Antes mesmo de você sentir os sintomas de uma pressão alta. Tá? E aí, para finalizar, o que é uma pessoa que tem hipertensão? Hipertensão é pressão alta. Tá? O que é uma pessoa que tem hipertensão? É uma pessoa que, quando isso acontece, não consegue regular a sua pressão. A pressão fica constantemente lá em cima.
Então, uma pessoa hipertensa, por exemplo, ela não produz o PNA. Então, se uma pessoa com hipertensão, vou botar aqui, ó, hipertensão. Então, se uma pessoa com hipertensão não produz PNA, você não vai ter a regulação da pressão, a pessoa vai ficar sempre com pressão alta. E aí precisa tomar um remédio. O remédio é como se fosse um PNA sintético. É um substituto do PNA. Aí a pessoa toma aquele remédio, o remédio ele é diurético e vai fazer com que o excesso de água e o excesso de sal saia do corpo daquela pessoa para poder regular a pressão. Beleza? Então temos aqui dois exemplos, né, de pressão alta, de pressão baixa, né, que foi o primeiro, e agora pressão alta. Tudo bem? Então, essa aí foi a aula da semana de sistema urinário. Um beijão, até a próxima semana. Tchau, tchau.